Olá, queridos irmãos e prezados amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro. Pedimos desculpa pelo atraso desta semana, mas, enfim, por razões de força maior não foi possível. E também dizer que, aí sim, por razões mesmo de força maior, não foi possível eu deslocar-me a Moçambique, como estava previsto, porque não consegui em tempo útil obter o visto do consulado de Moçambique para poder entrar. Lamento, foi triste para mim, é verdade, mas Deus sabe por que razão não me permitiu ir e, portanto, Ele é que é o dirigente, Ele é que sabe todas as coisas e, portanto, aqui fiquei e cá estamos uma vez mais, portanto, ao vosso encontro com um tema magnífico, a mensagem da cruz, que é a lição 2 deste trimestre, em que o apóstolo Paulo, portanto, ao escrever aos Coríntios, vai precisamente falar do essencial da mensagem cristã, que é precisamente a mensagem da cruz. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, Milu, eu sei que tens aí algumas pessoas que queres referir, vou-te dar a palavra então. Saúdo a cada um de vós, que o Senhor continue a ser o alento da nossa vida e gostava sim só de referir alguns nomes, não vamos referir mensagens, mas alguns queridos que continuam a saudar-nos e a enviar mensagens de coragem e de alento e de gratidão e nós agradecemos muito. Um beijinho para todos, a Ana Isabel Simões, a Regina Celi, o Valério Silva, a Leonor Maia, a Raquel Reis, a Esther Veríssimo, a Madeleine Marto, Lourdes Rodrigues, Manuela Pires, Antonieta Nascimento, a Maria Diniz, a Isaura Cunha, a Silvana Pinto, o David Silva, a Maria Andrade, a Ana Maria, a Joseline Cristina, o Geazi Durão, o Carlos Simões, o Valério Silva, a Maria Teresa Guerreiro, a Joelma Rodrigues, a Maria Eduarda Vinagre, a Esther Lima, o Moisés Carruagem, a Maria Luísa Diogo, a Irene Costa, Fernando da Costa, Cristina Simples, o Edu Oliveira, a Vera Simões, Neudes Fraga, o Carlitos, a Teresa Bernardo, a Liliete Jorge, a Márcia Bonino, a Luísa Manuel, o Moisés Carruagem, a Hermínia Santos, a Elizabeth Pinto e a Lourdes Santos. Portanto, um beijinho para todos, um abraço para todos e muito obrigada por todas as vossas orações e o vosso carinho também. Continuemos a orar uns pelos outros. Muito bem, vamos então fazer uma oração para começar, eu posso fazer. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela bênção que mais uma vez nos dás, a mim e à minha querida mulher, para podermos, Senhor, ministrar a Tua palavra. Amém. Sentimos, Senhor, que somos indignos de todas as bênçãos e de todos os privilégios que Tu nos tens concedido. Senhor, mas reconhecemos que aquilo que recebemos de Ti é única e exclusivamente pela Tua graça, pela Tua bondade e pelo Teu amor para conosco. Ajuda-nos, Senhor, a tornar-nos dignos de aceitar esses dons, que não merecemos, mas que Tu nos dás. E, Senhor, permite que o Teu Espírito Santo agora nos possa ungir com a brasa viva do Teu altar e que aquilo que nós vamos proclamar, Senhor, possa ser um cheiro de vida para a vida e para todos aqueles, Senhor, que Te aceitam ou que Te querem aceitar como o seu Salvador pessoal, que esta mensagem, Senhor, venha trazer ânimo e conforto e a esperança de, através de Ti e dos Teus méritos, podermos um dia, Senhor, alcançar a vida eterna. Amém. Abençoa-nos, pois, é o que humildemente pedimos e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem da cruz. Milu, vou-te dar a oportunidade de fazeres a introdução e o que é que tu achaste ou o que é que tu podes, em poucas palavras, dizer acerca desta lição? E depois eu farei os meus comentários. Sim, eu quando vi o título, A Mensagem da Cruz, houve logo um hino que veio ao meu pensamento. O pensamento exatamente do hino A Mensagem da Cruz. Portanto, é um hino muito conhecido. E fui rever esse hino e cantá-lo e ver, portanto, a letra que este hino tem. E eu gostava de o recordar. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz. E depois diz o refrão, pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá o seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. E depois as duas outras estrofes diz, uma voz de advertência ao mundo, deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par.
E depois termina dizendo: um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar. Então, este hino veio ao meu pensamento porque realmente o que nós temos como reflexão ao longo desta semana é a essência do Evangelho. Não houvesse a cruz, não houvesse esta realidade vivida pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e nós não tínhamos Evangelho para proclamar, nós não tínhamos esperança para a nossa vida, nós não tínhamos o âmago disto que é a mensagem mais importante e imprescindível no plano da salvação, que é realmente a cruz. E, portanto, esta mensagem da cruz é verdade que, se por um lado é um alento, é uma graça, é uma esperança, é um poder para a vida do crente, acaba por ser exatamente o oposto para aquele que não acredita em Deus. E ser a tal loucura, e ser a tal... enfim, algo de tonto, não é? Em que acreditar, em que confiar, e realmente estes contrastes entre aquele que tem o Espírito de Deus e o que não tem o Espírito de Deus, a nossa abordagem a esta mensagem, consoante aquilo que em nós habita, vai fazer toda a diferença. Ou encontramos o alento e a esperança, ou então encontramos a loucura. Muito bem. Pois bem, agora vou dizer aquilo que eu penso e que é o seguinte, o que eu penso em função do que está revelado, obviamente, não é? Porque nós não temos que pensar nada, é assim, temos que pensar, mas o nosso pensamento, eu assim creio, deve estar em sujeição a um assim, Claro. diz o Senhor, a um assim está escrito. Então, por aquilo que está escrito, o que eu quero aqui enfatizar é o seguinte, eu creio, posso estar equivocado nesta minha percepção, mas eu creio que alguns cristãos podem ter talvez a noção de que são cristãos porque são pessoas muito boas e precisamente por serem pessoas muito boas é que Deus os convidou para fazerem parte da sua igreja. Ou seja, Deus os convidou para fazerem parte da elite mundial porque eles são os melhores e Deus quer, obviamente, os melhores, os bons e, portanto, fazem parte da elite. Por outro lado, os não cristãos olham muitas vezes para os cristãos achando que os cristãos são pessoas vaidosas, arrogantes, porque pensam que são os melhores. Pois bem, deixem-me dizer-vos que a mensagem do Evangelho diz exatamente o contrário, ou seja, estas ideias estão completamente equivocadas. E há um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e no versículo 17, em que Marcos, o evangelista Marcos, registou estas palavras que Jesus disse e que foram palavras muito significativas. Jesus disse o seguinte, portanto, em Marcos, no capítulo 2 e no versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Uau! Então, mas será que Deus não quer os justos? Deus não vai buscar os melhores de entre os melhores no mundo, não é? Deus não vai buscar aqueles que, enfim, que se portam bem, que fazem tudo bem. A esses sim, esses merecem que o Senhor os chame, que o Senhor lhes dê a vida eterna como um prémio, não é? Do seu bom desempenho. Será que é isso? Amigos, eu sei que alguns têm esta convicção, mas esta convicção não poderia estar mais longe da verdade. O próprio Jesus foi muito claro e já naquele tempo Jesus sabia muito bem que havia pessoas que acreditavam que, digamos, Deus recebia aqueles que faziam o seu melhor, que se comportavam bem, esses sim eram aceitos, os outros não, os outros eram rejeitados por Deus. E Jesus vem inverter completamente esta lógica humana e vem dizer, mas eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Uau! Isto baralha completamente e certamente baralhou a mente de muitas pessoas naquele tempo. O quê? E mais, Jesus vai dizer que, portanto, os sãos não necessitam de médico. Agora, a grande questão é esta, mas afinal quem são estes sãos? Quem são estes justos que Jesus falou? Pois bem, à luz de uma outra parábola, ou de uma parábola que Jesus contou, porque aquilo que Jesus disse aqui no que eu acabei de ler não foi no contexto de uma parábola, foram palavras claras e diretas, mas no contexto de uma parábola, e essa parábola
é a parábola do fariseu e do publicano, e que é introduzida essa parábola. Lucas faz o seguinte comentário, está em Lucas 18:9, e disse também esta parábola, portanto, Lucas a comentar que Jesus disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Crendo que eram justos. Existe uma outra versão, que é a versão Almeida Revista Atualizada, que diz aqui o seguinte: propôs também esta parábola, portanto o mesmo texto, Lucas 18:9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então quem são os justos que o Senhor não veio chamar? Não são os justos reais, porque não há justos reais. A Bíblia é muito clara ao dizer não há justo nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quem são estes justos que o Senhor Jesus disse que não veio chamar? Não são os justos reais, são pessoas que se consideram justos, que é diferente. Uma coisa é ser justo, outra coisa é a pessoa considerar-se ela própria como sendo justo. Jesus não veio chamar aqueles que se consideram justos, porque simplesmente não há justos. Então o Evangelho é para quem? É para pecadores. Por outras palavras, para quem se reconhece como pecador. E esses que se reconhecem como pecadores, esses é que ficam na relação correta com Deus, recebem ou podem ou estão capacitados a receber o seu Evangelho, e é agora o Evangelho de Cristo, ou seja, o poder de Cristo a trabalhar no coração e na mente daquele que recebe o Evangelho pela fé porque se acha pecador. Esse Evangelho agora é que vai produzir uma mudança, uma transformação que levará a pessoa a ser boa. Estão a ver a lógica do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. Portanto, Deus não dá o Evangelho, ou a mensagem do Evangelho não é, repito, não é para aqueles que se consideram justos, é para aqueles que se acham pecadores. E porque se acham pecadores, esses sentem desesperadamente a sua necessidade de um Salvador. Para esses, sim, é a mensagem da cruz, ou o Evangelho da cruz, é, portanto, para esses. É interessante também que o autor, logo na introdução, portanto, na lição de sábado à tarde, ele vai tocar neste aspecto. Aliás, nós já sublinhamos este aspecto na lição de semana passada, que diante dos problemas e das dificuldades que tinha a Igreja de Coríntio, ele vai apresentar ao apóstolo Paulo a mensagem da cruz. Ou seja, a mensagem da cruz é a solução para todos os problemas que a Igreja estivesse a atravessar. Estava a atravessar na altura, e a mesma mensagem hoje também é aquela que resolverá os problemas que nós estamos a atravessar hoje na nossa Igreja. E que não são diferentes dos que não são diferentes. E o autor, quando diz aqui as divisões que haviam na Igreja, as dificuldades, por isso é que o apóstolo Paulo traz a mensagem da cruz para resolver essas mesmas dificuldades. E agora repara, pegando nisso que tu agora foste buscar da própria parábola, quando diz que aqueles que se criam justos, não era? Não é o facto de serem justos, mas crerem que eram justos. E, queridos, nós temos que assumir que muitas das vezes, quando há as dificuldades, quando há as contendas, quando há as quesílias entre nós, família, em casa ou na igreja, é exatamente porque nós temos uma imagem de nós próprios muito superior em relação aos outros. Ou seja, o nosso eu está em grande estima. Isso. Nós temos uma consideração pessoal. É verdade que nós devemos ter uma estima correta daquela de sermos filhos de Deus e que fomos criados pelo Senhor e somos filhos do Altíssimo, mas exatamente por sermos filhos do Senhor, devemos ter essa estima no Senhor, não é em nós. Portanto, é Deus que deve em nós receber toda a estima e que vai trazer a nós exatamente este saber qual é o lugar que nós ocupamos e considerar o outro, como o Senhor diz, superior a nós próprios. Não é no sentido de permitir que sejamos pisados ou humilhados, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com este Espírito de Jesus que ele diz: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Ou seja, o Evangelho da cruz traz-nos uma humildade que vem da parte do Senhor como exemplo da sua própria vida, que se ela em nós existir, terminarão as divisões, terminarão as contendas, terminarão os problemas entre nós e o outro. Claro, se o outro também viver no mesmo espírito do Senhor, não é? E, portanto, e ter o mesmo espírito de humildade. Então, esta mensagem da cruz
não é só o facto de ela ser a razão da esperança para a vida eterna, porque realmente ela o é, não é? É aí que nós encontramos a razão da nossa existência, porque não estamos aqui de passagem, mas vamos para a vida eterna, um lugar onde Jesus está a preparar e que já preparou e que em breve virá. Mas não é só para aí, mas a mensagem da cruz também é para um viver, saber viver o hoje. Hoje no Espírito de Deus, hoje com as qualidades e as características de Jesus na nossa vida, para que verdadeiramente nessa cruz nós encontremos redenção para todo o ser humano, todo, até o nosso inimigo. E quando nós percebemos isso, então nós abraçamos esta mensagem da cruz e nós abraçamos-la no sentido, Senhor, quem somos nós para viver ou exigir coisas diferentes do que tu viveste ou exigiste na tua vida, não é? Sendo ele Jesus, o Filho de Deus e o nosso Salvador. Milo, eu creio que não será demais enfatizar uma grande verdade que tu disseste aí. Muitos dos nossos problemas que temos hoje como família espiritual e que não são diferentes dos problemas que existiam na família espiritual em Corinto e que Paulo endereçou esses mesmos problemas. E Paulo começou por falar das divisões que havia entre eles. Isto se deve ainda a um ego muito inchado, permitam uma expressão. Quando nós temos plena consciência de que somos miseráveis, pobres, desgraçados, se alguém disser mal de nós, isso não nos afeta. Porquê? Porque sabemos e reconhecemos que aquilo que a pessoa está a dizer é verdade. Então, não está a dizer... Então, se eu sou pecador e se alguém diz mal de mim, o que é que está a dizer de errado? Nada. Ou seja, a nossa resposta deveria ser, pois, é precisamente por eu ser mau que eu necessito de um Salvador. É essa a razão. Agora, o que é que acontece? O nosso eu é tão inchado, que às vezes quando é, digamos, machucado, não é? Ele explode logo, não é? Como um balão que está muito inchado, a gente põe ali qualquer coisa perto, aquilo pode rebentar. Nós temos que ter uma visão muito mais realista de quem nós somos realmente. E de ter a plena certeza de que em nós não existe qualquer mérito. Amigos, esta é a condição sine qua non para nós podermos aceitar o Evangelho. Sine qua non é uma expressão latina que quer dizer sem a qual não é possível aceitar o Evangelho. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos dispa completamente o nosso eu. Nos humilhe e faça reconhecer que nós somos uns miseráveis pecadores. Para esse e só para esses é que o Evangelho funciona. E o Evangelho não funciona só quando nós aceitamos inicialmente Jesus. Ele tem que funcionar depois continuamente. Ou seja, cada dia nós temos que renovar a nossa aliança com o Senhor. Nós temos que andar com o Senhor, reconhecendo humildemente diante dele que necessitamos dele, porque sem ele nada podemos fazer, como ele próprio disse, sem mim nada podeis fazer, João 15:5. Amigos, é uma aprendizagem de que nós precisamos de depender exclusivamente do Senhor e que sem ele nós estamos completamente perdidos. Quando nós aprendemos esta lição, então nós aí já olhamos para os outros com... não vamos olhar com superioridade, achando-nos superiores aos outros, mas vamos olhar para eles, digamos, com a mesma ternura e a mesma misericórdia com que o Senhor olha para nós. E o Senhor quer que nós tenhamos para com os outros a mesma misericórdia que Ele já manifestou para connosco. Se isto não acontecer, amigos, não há vivência real e genuína do Evangelho. E por isso é que o autor, ao dizer que a cruz é o instrumento de reconciliação entre Deus e o homem, e também o instrumento de paz entre nós e os outros. Ora bem. Porque é a cruz que realmente, se ela está abrigada no nosso coração, a mensagem da cruz, não é? Nunca nos sentiremos superiores a ninguém, Não, porque o nosso Criador, aquele que tinha todas as razões realmente para viver uma vida dizendo em que os outros devessem servi-lo, porque realmente era esse o natural, ele veio mostrar-nos que ele estava era ao serviço. E uma das mensagens e dos momentos mais evidentes desse espírito de serviço que comove os nossos corações é quando o próprio Senhor Jesus, o Criador, se ajoelha diante da criatura para lavar os pés. Então, queridos, quando nós estamos confrontados, e é isso que envolve o nosso pensamento e a nossa meditação e a nossa reflexão,
não poderá de forma alguma haver outra atitude senão pelo menos é igual à de Jesus, não é? De realmente considerarmos os outros em estima, em amor, no sentido de podermos ser usados por Deus para a bênção dessas pessoas. E com certeza, inevitavelmente, isso passará pela mensagem da cruz. Não é por acaso que Ellen White diz que nós deveríamos todos os dias passar pelo menos uma hora a pensar e a refletir sobre os últimos dias e os últimos momentos e as últimas horas da história de Jesus nesta terra, a quando da sua morte, não é? Da história da sua morte e da sua ressurreição. Agora, Okay? vamos a um dado histórico, e o dado histórico Sim. é o seguinte: Paulo tinha estado na cidade de Atenas, e aí na cidade de Atenas nós sabemos, e está escrito, e Ellen White em Atos dos Apóstolos diz, está aqui na lição de domingo, que em Atenas Paulo usou a lógica, a ciência e a filosofia, mas isso resultou em poucos frutos. Não quer dizer que não tivesse havido frutos, houve, ok? E a intenção de Paulo ao fazer isso era de encontrar o que é correto. Atenção, não estamos a dizer que Paulo agiu mal, estamos a dizer é que essa estratégia que Paulo pensou em utilizar na cidade de Atenas, que era a capital, portanto, tinha sido a capital do Império Grego e, portanto, ainda era um centro intelectual e filosófico muito importante no tempo de Paulo, embora, digamos, a preeminência do Império Grego já tivesse passado e, portanto, agora fosse Roma que dominava, não é? Mas já disse isto numa ocasião anterior e é importante sublinhar este aspecto. Roma só queria dominar politicamente e militarmente. Intelectualmente, Roma, por assim dizer, absorveu a cultura e a filosofia gregas. Por isso é que até a própria língua grega era uma língua muito comum, que era falada em todo o Império Romano. Até, em algumas regiões até se falava mais grego do que o próprio latim, que era a língua oficial do Império Romano. Não é por acaso que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em latim, ok? Portanto, os romanos não se importavam com isso. Portanto, eles aceitavam isso sem problema. Desde que os povos que eles tinham conquistado não ousassem, digamos, rebelar-se politicamente ou militarmente contra Roma. De resto, podiam ter as ideias, as filosofias, as religiões que quisessem, não havia problema nenhum para os romanos. Então, o que é que Paulo faz? Ele está em Atenas, ele tenta encontrar, digamos, uma base comum com os atenienses, mas ele vem a reconhecer que aquela estratégia não funcionou. E quando ele vai de Atenas para Corinto, que era, por assim dizer, Atenas era a cidade capital e Corinto era, digamos, a segunda maior cidade da Grécia, quando ele lá chega, ele vai decidir uma coisa que ele escreveu em 1 Coríntios 2:2, e ele diz isso, o seguinte: porque nada me propus saber entre vós coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E depois ele diz ainda: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo viveu uma grande crise na cidade de Corinto, porque quando ele tomou esta decisão de pregar a Cristo e este crucificado, Paulo tinha plena consciência que esta sua mensagem não era uma mensagem popular. E não era uma mensagem popular nem para os gregos, nem mesmo para os judeus da diáspora que viviam lá em Corinto. E ele vai dizer que a mensagem da cruz é uma loucura para os gregos e é um escândalo para os judeus. Para os judeus era um escândalo porque os judeus acreditavam, erroneamente, porque já tinha havido uma perversão na sua crença, achavam que o Messias, ao vir, não viria para os libertar do pecado, como efetivamente veio, mas viria para os libertar do jugo político que Roma lhes tinha imposto. Ok? Então, agora, admitirem a hipótese ou receberem um Messias que não apenas não conquistaria os romanos, mas se deixaria conquistar e até crucificar pelos romanos, isto era um autêntico escândalo. Quer dizer, um judeu de bem, um judeu que tivesse a mente no seu lugar, isto segundo o critério deles, nunca poderia aceitar um Messias destes. É impossível. Então o Messias tem que vir para dar cabo dos romanos, não é para ser derrotado por eles. Para os gregos, que andavam lá nas suas filosofias e digressões intelectuais, etc., falar de um homem que tinha morrido e que depois tinha ressuscitado, eles nem acreditavam nisso, e que a qualidade de vida que eles buscavam através da filosofia e das suas ideias passava por aceitar... Quer dizer, aquilo era uma loucura autêntica. Quer dizer, isso era uma crença que era apropriada para doentes mentais, ou pelo menos para pessoas com fragilidades mentais.
Amigos, porquê é que eu estou a enfatizar isto? Porque hoje em dia, quantas e quantas pessoas não pensam da mesma maneira? Quantas e quantas pessoas não acham que os cristãos são tolinhos da cabeça? No mínimo, no mínimo. Quando há outros que acham que os cristãos são as pessoas mais execráveis que existem à face da terra, não é? E agora estou a falar de cristãos genuínos que realmente reconhecem quem são e que aceitaram Jesus Cristo por reconhecerem que necessitam mesmo de Jesus Cristo. Quantas pessoas não olham para esses cristãos achando que são pessoas tolinhas da cabeça? Quer dizer, não, aquilo que eles acreditam não faz sentido nenhum. Então, não creiam que no primeiro século era mais fácil pregar o Evangelho do que é hoje. Não, 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 senhor. Foi muito difícil para Paulo. E Paulo sofreu bastante, e não tivesse sido o encorajamento que Deus lhe deu, e Paulo teria desistido e teria saído cedo de Corinto. Mas ele perseverou em ficar ali, ficou lá 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, porque Deus lhe provou ou lhe demonstrou que havia muito povo naquela cidade e que por isso ele precisava de trabalhar ali. Okay. Eu achei muito interessante e este pensamento e esta reflexão veio em consequência desta citação que vem aqui de Ellen White, portanto, na lição de domingo, quando diz que Paulo decidiu seguir outro método, como tu estavas a falar, de trabalho em Corinto, nos seus esforços para atrair a atenção dos descuidados e indiferentes. E depois diz assim Ellen White, decidir a evitar discussões e argumentos elaborados e nada se propor saber entre os coríntios senão a Jesus Cristo crucificado. E eu pensei assim, esta questão do apóstolo Paulo ter colocado no seu coração evitar toda e qualquer, como diz aqui, discussão com argumentos elaborados, isto foi uma coragem extraordinária da parte de um homem que estava habituado exatamente e de forma intelectual tinha toda essa capacidade para estar ali nos debates esgrimindo os assuntos e os temas de uma forma tão espetacular como era a sua própria capacidade intelectual, porque ele a tinha. Então repara, o próprio apóstolo Paulo dizer que resistiu a entrar em argumentos e, como diz aqui, discussões e argumentos elaborados, já era a própria graça de Deus na sua vida. Exato. Porque, humanamente falando, ele tinha tudo para arregaçar mangas e entrar de cabeça naquelas altas discussões, lá está, filosóficas, gregas e tudo aquilo, para tentar exatamente sair por cima. Isso. No seu argumento, no seu pensamento, no seu intelecto, na sua forma de abordar, dizer, estão a ver, eu até sei mais do que vós e até consigo mais que vós. Só que ele entendeu uma coisa, queridos, é que é o Espírito de Deus que tem poder sobre as pessoas, não é a nossa capacidade. Então, quando ele faz e dá a entender que tudo se resume, já entendi que não vale a pena irmos por qualquer outro caminho a não ser a mensagem da cruz, mesmo que esta mensagem da cruz vá também provocar em algumas pessoas uma reação que realmente as pessoas não, como tu disseste, para os judeus de um jeito e para os coríntios e os gregos de outro, não tinha sentido nenhum. Mas, queridos, a questão é mesmo esta. Às vezes nós entramos em contendas verbais, intelectuais e tudo isto, porque achamos que falar simplesmente da verdade tão simples, permitam-me dizer, sem desvalorizar, mas tão simples como é Jesus ter morrido na cruz e por esse facto nós sermos libertos do pecado e Ele ao ressuscitar nos dar a esperança da vida eterna, como achamos que é tão simples, achamos nós que Deus precisa de ajuda com os nossos argumentos e o nosso intelecto e a nossa capacidade. E, queridos, não é nada disso e o apóstolo Paulo entendeu. Eu fujo de tudo isso que não interessa, porque o inimigo muitas das vezes quer-nos ali para nós perdermos o alento e fazermos outros perder o alento e não ficarmos aos pés de Jesus e no lugar da cruz. E é a cruz e o sentido da cruz e a mensagem da cruz, como o apóstolo Paulo percebeu, que era a única coisa que ele devia de falar. Tudo o resto é entregar a Deus, porque é assim, quem está a resistir ao Senhor continuará a resistir, independentemente dos meus argumentos intelectuais ou o que seja. Quem é de Jesus, uma palavra simples, a mensagem simples, abrem o coração e aceitam a cruz. E eu acho isto maravilhoso. Sem dúvida.
Sabes, Milo, eu creio que Paulo, ao manifestar este sentimento, ou tomando esta decisão, tu disseste foi pela graça, eu concordo totalmente, porque eu acho que Paulo acabou por manifestar o mesmo espírito que Cristo. Isso. Foi o Paulo que, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele disse a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Exato. Então reparem, Cristo tinha todo o poder porque era Deus, mas quando assumiu a natureza humana, ele esvaziou-se de si mesmo para poder estar, digamos, ao mesmo nível daqueles a quem ele veio salvar. Paulo tinha uma capacidade intelectual extraordinária, sem dúvida, mas Paulo, por assim dizer, esvaziou-se disso, ou seja, pôs de parte essa sua bagagem intelectual que ele tinha, ok? E que poderia legitimamente utilizar, como ele utilizou em Atenas, e ele pôs de parte essa bagagem e apresentou uma mensagem simples na sua essência. Eu confesso que esta tem sido uma lição muito dura de aprender para mim, porque eu tenho a tendência a ser um lutador intelectual e de gostar de ir para a luta no sentido de o meu objetivo não é fazer mal às pessoas, mas é elucidá-las para compreenderem de forma lógica, digamos, aquilo que para mim faz muito sentido. Digo bem, para mim, porque o Espírito de Deus já me iluminou. Mas se o Espírito de Deus não estiver a trabalhar na mente das pessoas, não vale a pena os argumentos que nós possamos utilizar. E eu já cheguei a essa conclusão. Foi algo que eu tive que reconhecer e ter que me humilhar diante do Senhor. Não vale a pena grandes argumentos, porque quando uma mente não está iluminada pelo Espírito de Deus, ela simplesmente não consegue entender as coisas espirituais. Paulo também o afirmou em 1 Coríntios 2,14, quando ele vai dizer portanto, precisamente em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Exato. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é que Paulo quis dizer quando diz elas se discernem espiritualmente? As coisas espirituais só podem ser discernidas quando o Espírito Santo atua na pessoa. Se não atua, é impossível. Vocês podem fazer das tripas coração, desculpem a expressão, podem pintar-se de amarelo, fazer o que quiserem, não resulta. Não resulta. Eu tenho experiência disso, não resulta. E o que resulta muitas vezes é a frustração para aquele que quer usar, digamos, esta estratégia. Amigos, mais vale ir numa simplicidade, mesmo que tenhamos que pôr de parte algo, ir numa simplicidade, e nessa simplicidade, no Espírito de Deus, aí sim podemos tocar os corações das pessoas que já estão a permitir que o Espírito de Deus trabalhe nelas. É verdade que isto não coloca em causa, nem deve colocar a verdadeira sabedoria e até a questão de haver um discurso mais eloquente que não seja pertinente, que pode ser-lo, sem dúvida. Mas isso já será para aqueles que já aceitaram Cristo. Ora bem, e sobretudo, como diz aqui, a questão é que a sabedoria humana nunca deveria obscurecer a mensagem da cruz. Ora bem, e, portanto, quando isso não acontece, então é pertinente, é bom, vem do Espírito, é a graça de Deus. Mas quando uma mensagem intelectual e de grandes argumentos e de grandes coisas está a obscurecer a mensagem da cruz, então aí já é a força humana, portanto não é o Espírito de Deus através do instrumento humano a elucidar as pessoas, e isto nós temos que ter atenção. Aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, Milo, há aqui, e no texto que serve de base ao estudo da lição desta semana, há aqui 6 referências à loucura ou louco. A primeira vem no versículo 18, diz porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, não é? No versículo 20 diz, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo. Depois no versículo 21 Paulo diz, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Depois no versículo 23 ele diz que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, já fizemos referência. No versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. No versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Curiosamente, Paulo usa aqui a palavra, portanto, que é traduzida por loucura ou louco, quer para a sabedoria deste mundo, quer para a pregação. Mas atenção, não é que Paulo ponha tudo no mesmo saco, não é isso. O que Paulo está a dizer é que, pois bem, os não crentes olham para a mensagem de Cristo, para a mensagem da pregação de Cristo e acham que aquilo é uma loucura.
Uhum. E Paulo diz, não, loucura é a sabedoria dos homens, isso é que é loucura. Ou seja, Paulo usa o mesmo termo para falar, digamos, das duas áreas. Porque o que é que faz a diferença? É a percepção que cada um tem, não é? Uhum. Portanto, o crente já tem uma percepção que é a sua mente é iluminada, porque a sua mente é iluminada pelo Espírito de Deus. Os descrentes não têm essa percepção. Então, o descrente olha para o crente e acha aquele indivíduo é louco. Mas o crente acha que o outro é que é louco por não aceitar algo que é tão bom. Estão a ver? Ok? Então, e reparem, neste ponto, não é intelectualmente que as coisas se vão resolver. Isso. Não é intelectualmente. É apenas pela ação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só age naqueles que permitem que ele haja. É isso. E é muito interessante perceber isso, como é que uma mesma mensagem, uma só mensagem, portanto não tem, é única, que é a questão da mensagem da cruz, a morte de Jesus, a sua ressurreição e tudo isso, vai fazer com que as pessoas tenham duas atitudes, só há duas atitudes perante a mensagem Isso. da cruz. E é essa que está a acontecer em cada dia, na vida das pessoas, daqueles que vão tendo contacto com esta mensagem bíblica da salvação em Cristo Jesus. Só há duas reações. E a questão é esta, nós questionarmos, mas porquê que para uns faz todo o sentido, é o tal poder, não é como vem aqui na lição de terça-feira, é o poder para aqueles que creem. O poder de Deus ou para seja, a salvação de todos em aqueles que creem. Cristo, na mensagem da cruz, nós fortalecemos, nós arranjamos aí alento, coragem, esperança, quando para outros realmente é opróbrio, é tontice. Aliás, aqui esta palavra mória, não é? Que é a tal loucura Sim. que o apóstolo Paulo usa aqui nos versículos que tu referiste. É loucura, insensatez, tolice, um absurdo sem valor ou sem sentido. Pois. Reparem, e o que é que faz toda a diferença? É isso que tu disseste. Se para uns com o Espírito, é o Espírito de Deus que ilumina uns a compreenderem exatamente o valor da cruz, e infelizmente a resistência a esse Espírito vai fazer com que o inimigo coloque o seu espírito nesse coração para resistir à mensagem da cruz e para ser duro para com a mensagem da cruz. Daí os títulos aqui das lições de segunda e terça. Reparem, Exato. A mesma mensagem da cruz apresentada na lição domingo é loucura para os que parecem, mas é poder para nós que somos salvos, como Paulo diz. Porquê que nós estamos a querer enfatizar este aspecto? Porque eu já vi muitas pessoas que às vezes se deixam desanimar porque elas no seu zelo por Deus e corretamente querem transmitir, e isso é o que está no coração de cada pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, não é? Todo o Filho de Deus nasce no reino de Deus como um missionário. Exato. Diz Ellen White, comentando a experiência da mulher samaritana que está descrita em João 4. Então reparem, não é errado, bem pelo contrário, nós darmos testemunho. Aquilo que eu quero aqui enfatizar, queridos, é o seguinte: não se deixem desanimar quando, ao apresentar-vos o vosso testemunho, a mensagem da cruz a outros, vocês sentirem, e vão certamente encontrar muitas pessoas que vos vão fazer sentir isso, que essas pessoas olham para vós como se vocês estivessem pirados da cabeça. Não se deixem admirar. E, sobretudo, não se deixem desanimar. Porque, quando a reação for essa, a única conclusão a que devem chegar é que essa pessoa não tem o Espírito de Deus a trabalhar nela. Ponto final. Jesus foi muito, muito claro ao dizer, por exemplo, e esse texto está... Há vários textos, mas eu vou mencionar aquele em que fala das próprias palavras de Jesus. Em João 8,47, ok? Quando Jesus estava a dialogar com um grupo de judeus, Jesus foi muito claro ao dizer: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais. Porquê? Porque não sois de Deus. Amigos, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não ouve. E, portanto, não vale a pena insistir com aqueles que não ouvem. Quando Jesus enviou os 70 em missão, de 2 em 2, está em Lucas 10, o que é que Jesus disse? Quando vos rejeitarem, insisti, continuai a insistir. Foi isso que Jesus disse? Não. O Senhor disse: sacudi o pó das vossas sandálias e ide embora. Não sem antes deixar uma mensagem de juízo e advertência para aqueles que nós abandonamos.
ok? E João, certamente o mesmo João que escreveu este Evangelho e que escreveu estas palavras de Jesus que acabei de ler, na sua primeira epístola, em 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 6, olhem o que é que João foi escrever. 1 de João, 4, 6. Nós somos de Deus. E nós temos de ter esta certeza, queridos. Nós somos de Deus, como João a tinha. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, como é que nós podemos identificar quem tem o Espírito de Deus e quem não tem? Pela forma como essa pessoa aceita ou não a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Então, queridos, não tem que se preocupar. Podem ficar tristes, sim, claro. Lamentar por essa pessoa, claro, sim, sem dúvida. Mas não se deixem desanimar, porque se vos deixares desanimar, ficais como que tolhidos, digamos, para seres úteis, para seres usados por Deus para ir ao encontro daqueles que são de Deus e que querem ouvir a mensagem de Deus e que vão receber a mensagem de Deus. Então não nos devemos preocupar demasiadamente com aqueles que rejeitam a mensagem de Deus. Digamos, é deixá-los. É deixá-los. E Jesus, lá em Lucas 10, portanto, quando enviou os tais 70, Jesus foi claro. No versículo 16, Lucas 10, 16, leiam comigo este texto, Lucas 10, 16, Jesus envia os 70 e põe na sua mente este princípio. Lucas 10, 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, o que é que Jesus queria inculcar na mente dos seus discípulos? Não vos deixeis preocupar por aqueles que não vos ouvem. Porque aqueles que não vos ouvirem não estão a rejeitar-vos a vós, estão a rejeitar-me a mim e àquele que me enviou. Então nós devemos ter isto em mente. Quando a pessoa não quer aceitar a palavra de Deus, amigos, Paulo diz, tanto quanto depender de vós, tendo paz com todos. Nós não criamos nenhuma guerra com essa pessoa, não devemos fazê-lo, como é óbvio, não é? Simplesmente o deixamos. Pronto, é essa a sua escolha. Você não quer aceitar as coisas de Deus, não quer crer nas coisas de Deus, continua o seu caminho. Tchau, tchau, boa viagem. Amigos, por muito duro que isto possa parecer, é isto que Jesus ensinou. Não é um ensino do pastor Paulo Cordeiro, é um ensino do próprio Jesus Cristo. Repito, quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Eu já sofri por isto, porque eu queria que todos aceitassem algo que é tão bom e que eu provei, que eu sabia que era bom, e comecei a ficar frustrado por ver que muitos rejeitavam essa palavra que para mim me tinha dado tanta alegria e continua a dar. Até que o Senhor me instruiu através destes textos, alguns dos quais acabei de partilhar convosco, e disse, não, eu tenho que me deixar de preocupar. Portanto, quem não aceita, o problema é dessa pessoa, não é meu. Eu tenho que fazer o meu melhor, sim, sem dúvida, para transmitir a mensagem, lá está, de uma forma simples, direta, encorajadora, animada, etc., dando esperança àqueles que estão desesperados, sem dúvida. Eu tenho que fazer o meu melhor para transmitir a mensagem. Mas se eu vejo que há pessoas que mesmo assim não aceitam, nós deixamos de lado. Okay? Pelo menos no sentido de nesse momento não estarem a aceitar, não quer dizer que mais para a frente não o possam fazer. Na graça de Deus, eu sei lá que sim, a gente ora, continua em oração e continua em intercessão, não é? Estes judeus que Jesus... Mas como não sabemos isso, não é? Exatamente. Portanto, não podemos dizer, olha, que ele vai se perder e o outro não vai. Nós não sabemos. Hoje um está a rejeitar, hoje um está a aceitar, amanhã o que aceitou já rejeitou e hoje o que rejeitou amanhã pode aceitar. Exatamente. Portanto, isto está tudo nas mãos de Deus e aqui o que nos devemos focar é mais em nós do que no outro. E em nós o Senhor dá a entender, e nestes versículos que vinham aqui referidos na lição de terça-feira de Colossenses 20 e 1 de Pedro 2,24, quando diz, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, ou seja, Colossenses, a mensagem da reconciliação, não é? De Deus com o homem e, claro, sobretudo isso, e depois virá entre nós. E depois de 1 de Pedro 2,24, quando diz, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E quando eu reli estes versículos, e marido, aqui esta questão
da mensagem desta semana, e daí, portanto, para uns loucura e para outros sabedoria e poder, a salvação é um ato que é aceito pela fé. E a fé é um dom de Deus, não é um Isso. dom nosso. E, portanto, aceitar a mensagem da cruz, aceitar os princípios divinos que o Senhor nos aconselha a viver, experimentar a realidade que é viver com Jesus diariamente, é um ato de fé. E, portanto, esta fé, já por si, já não é nada humano, é um dom do Senhor. E, portanto, se eu aceitar esse dom, então eu vou ter e aceitar e abrir o meu coração à mensagem da cruz, não é? Agora, se eu não aceito esse dom, por várias razões na minha vida, e a maior delas, com certeza, porque o inimigo está sempre a querer a retirar-nos da influência de Deus, com certeza. Se eu rejeitar esse dom que é a fé, com certeza que nunca vou aceitar uma mensagem da cruz, porque ela não faz sentido nenhum, Claro, nem faz diferença na minha vida. Sem Portanto, tudo isto correlacionado, não é? Interligado entre si, nós vemos e percebemos que realmente a mensagem da cruz é já o Espírito de Deus a habitar no coração do ser humano, que pela fé aceita essa mesma mensagem, vive com essa mensagem e vive por essa mensagem com esperança no seu coração. Milo, deixa-me só aqui esclarecer um ponto sobre aquilo que eu acabei de dizer. O meu objetivo aqui é e apenas um. Primeiro é revelar aquilo que está escrito, não é? E contra um está escrito, ninguém pode ir, ok? Mas pegar e enfatizar precisamente aquilo que está escrito para deixar bem claro na nossa mente o seguinte: a nossa vida de testemunho cristão não pode estar dependente da resposta dos outros. Isso. Ok? Portanto, independentemente dos outros aceitarem ou não, nós devemos continuar com a nossa vida de testemunho. O que eu quero aqui salvaguardar é precisamente aquelas almas sinceras, tementes a Deus, que querem fazer o seu melhor e que muitas vezes desanimam por encontrarem pessoas que são uma autêntica muralha à penetração do Evangelho no seu coração. E isso pode levar muitas pessoas a desanimar. Não desanimem. Esta é a minha mensagem e é a mensagem de Cristo. Não desanimem. Continuem a dar o testemunho. Agora, não continuem a dar o testemunho a essas pessoas que claramente não querem receber. Eu vou-vos dizer muito honestamente uma coisa. Agora aqui vou falar por mim. Eu já tive pessoas, foram poucas, mas já tive pessoas que me disseram claramente: por favor, não me fale mais de coisas religiosas. E eu digo: tudo bem, eu aceito. Claro. Mas vou-vos dizer uma coisa. Eu não continuo a ser, digamos, amigo dessas pessoas no sentido de manter uma comunhão de amizade com essas pessoas. Não, não. Acabou. Não me torno inimigo, atenção. Mas não ando ali a manter uma amizade ao ponto de dizer, como uma vez ouvi um irmão dizer, e eu fiquei escandalizado, que disse que o melhor amigo dele era um ateu. Não, desculpem. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, diz a Bíblia em Amós 3.3. É impossível eu andar em comunhão de amizade com alguém que tem crenças que são completamente opostas às minhas, estão nas antípodas das minhas. Portanto, se a pessoa pede que não quer que eu partilhe com ela a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, tudo bem, eu tenho o dever sagrado de respeitar a sua opção, a sua escolha. Agora, essa pessoa não pense que eu vou agora continuar ali amiguinho dessa pessoa. Não. Ela siga o seu caminho, eu sigo o meu. Acabou. Agora, pode essa pessoa um dia, mais tarde, deixar-se tocar? Pode, eu não excluo essa hipótese. Mas aí, Deus encontrará outra pessoa para depois fazer o trabalho com essa pessoa. Eu não. Então, reparem, aqui em Lucas 10 é muito claro, e eu vou ler aqui, portanto, quando o Senhor diz aqui, portanto, em Lucas 10, diz o seguinte: mas a partir do versículo 10, em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo pelas suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Uau! E Jesus foi muito claro ao dizer também em Mateus 7,6 o seguinte: Mateus 7,6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas,
Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. São palavras de Jesus. E contra estas palavras de Jesus ninguém pode apresentar o que quer que seja. Ok? Então Jesus disse isto para nos proteger a nós, seus filhos, seus discípulos. Portanto, não devemos permitir nunca que uma pessoa que não quer saber do Evangelho para nada venha minar a nossa vida de testemunho pela mensagem do Evangelho e pela mensagem cristã. Isso não podemos permitir que aconteça. Ok? Se a pessoa não quer, não quer, acabou. Siga a sua vida, faça o seu caminho, faça a sua caminhada, está sem Deus, está perdido, é problema dele. Foi confrontado, não quis. O apóstolo Paulo, em determinado momento, está em Atos 13, quando viu que os judeus não queriam aceitar a mensagem, ele disse, ok, Atos capítulo 13, no versículo 46, diz assim, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, é preciso ousadia, pois é, disseram, era necessário que a vós judeus, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. E porquê que Paulo diz que era necessário que primeiro se pregasse? Porque o próprio Jesus tinha dito, primeiro deviam pregar em Jerusalém, toda a Judeia, só depois é que iam para as restantes partes do mundo. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Acabou. Vocês não querem? Vamos embora para os gentios. Amigos, esta deve ser a postura de todo o verdadeiro discípulo de Cristo. Não se deixem levar, isto é muito importante, queridos, não se deixem levar por pessoas que não só não aceitam, como às vezes até ridicularizam a mensagem do Evangelho e vos ridicularizam a vós mesmos. Não permitais que isso aconteça. Eu digo isto para vos proteger e para que vós possais manter íntegra a vossa mente em Cristo Jesus. Não querem? É problema dessas pessoas. Agora, façam o melhor numa primeira abordagem para apresentar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, da melhor forma possível que vocês podem apresentar. Mas se virem que daí resulta oposição, esqueçam aqueles que se opõem e sigam para aqueles que aceitam. Isto é muito importante e está baseado num está escrito. Okay? Na lição aqui de quarta-feira e depois de quinta-feira para concluirmos, é interessante recordar novamente esta questão que nós já fizemos alusão, do porquê de tanto os judeus como os gregos rejeitarem a mensagem da cruz, mas depois ainda vai mais ao pormenor dizer que os próprios discípulos tinham dificuldade em aceitar essa mesma mensagem. E reparem aqui em Marcos 8, 31 e 32, quando Pedro reprova o próprio Jesus, quando ele diz que terá que sofrer e vai ressuscitar ao fim de 3 dias. E Pedro não aceitou bem, portanto, essa mesma mensagem. E diz em Marcos 9, 32, eles, porém, não compreendiam e temiam interrogá-lo, ou seja, todo aquele discurso que o Senhor Jesus estava a fazer, dando a entender aquilo que eles pressentiam que seria qualquer coisa de bastante negativo. Não era isso que eles queriam para o seu mestre. E depois em Marcos 10, 32 se admiravam e o seguiam tomado de apreensões. Ou seja, havia ali questiúnculas, não é? Que eles tinham, mas o que é que o nosso mestre está a dizer? Mas coisa mais estranha, não é? Dar a entender, então, mas o Messias vem para ser, achavam ele na altura, glorificado, não é? E reinar e realmente ter todo esse poder. Mas mais interessante ainda, eu achei muito interessante o autor fazer essa referência, é que quando ele diz aqui a meio da lição de quarta-feira, se já é suficientemente espantosa para nós, ou seja, a mensagem da cruz, pecadores que vivemos aqui na Terra, imagine, porém, o que isso deve ter significado para os seres sem pecado que conheciam e adoravam o Senhor Jesus no céu. Ou seja, essa mesma estranheza, não é? Que eles próprios também, os outros seres criados, tanto anjos como outros seres de outros planetas, acharam extraordinário, com certeza, e um bocadinho apreensivos em relação ao que é isto, o próprio Deus descer à Terra, tornar-se homem, viver como tal, morrer, ressuscitar, para realmente redimir e resgatar o ser humano do pecado e da consequência que seria a morte eterna. Então, toda esta estranheza acabou por apanhar todos, não é, no globo e não só, em todo o universo, e por isso é que a loucura no sentido até positivo, que realmente é algo de extraordinário, é uma loucura, este grande amor de Deus é uma loucura pelo ser humano, mas para aqueles que rejeitam o Espírito e que resistem ao Espírito,
não é de deslumbramento, mas acaba por ser exatamente o contrário, para ficarem mais resistentes ainda, e ficamos com pena, perdidos para esta vida, se realmente não atempadamente vierem atrás, e principalmente perdidos para a vida futura. Então acabam por perder tudo. Eu acho que é perder tudo, é Sem perder dúvida. a graça de Deus aqui para vivermos a alegria extraordinária no amanhã, que será o futuro da vinda de Jesus. Reparem, nós poderíamos comparar isto com, por exemplo, um prisioneiro, por exemplo, que está condenado a uma prisão de vários anos, ou à prisão perpétua, ou mesmo à pena de morte, e receber um indulto de um governante político, não é, que tenha poder para fazer isso, e rejeitar esse indulto. O que é que quer dizer a palavra indulto? Perdão. É uma loucura. É uma completa loucura. Então, portanto, os verdadeiros loucos são aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. Esses é que são os loucos. Mas, no entanto, a mente deles está tão pervertida que acham que nós é que somos os loucos. Estão a ver? Isto é de loucos. É de loucos. E por isso é que aqui na lição de quinta-feira há um resumo apenas num quadro muito simples. Para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é poder, não é? Como vem em 1 Coríntios 1,18. Mas para para os que são chamados, Cristo é poder de Deus. Ou seja, tanto para salvação como para graça e poder de vivermos já nesta vida em obediência ao Senhor Jesus, tudo vem pela mensagem da cruz. Sem dúvida. E, portanto, tudo faz sentido, encaixa tudo perfeitamente. Ou seja, nós já somos beneficiados nesta vida. Exato. Ok? Exato. Agora, ainda temos uma recompensa muitíssimo superior àquela que já temos nesta vida, que é a vida eterna. E isso é a cereja no topo do bolo. Cereja, um cerejão. Sim. Portanto, é algo extraordinário. Mas mesmo nesta vida nós já somos beneficiados. Já somos beneficiados. E quem é que pode negar o contrário? E, portanto, é uma completa loucura nós sermos tão beneficiados por este Deus tão fabuloso e nós virarmos as costas a Ele. Oh, queridos, isto não faz sentido nenhum. Por muito que nos custe e custa por vezes nós perseverarmos em andar com o Senhor, não abandonemos o Senhor. Não viremos as costas a Ele. Porque isso, digamos, já alguma vez sentiu na pele você ter feito bem a alguém, ter investido emocionalmente nessa pessoa e depois essa pessoa virar-lhe as costas? Dói ou não dói? Diga lá a verdade. Claro que dói. Agora imagine aquilo que Deus sente quando nós fazemos isso com Ele. Não dá para fazer isso. E já agora, permite-me, marido, antes de terminar, o fim desta citação que vem aí na lição de sexta-feira, o fim da última citação, e que vem ao encontro disso que tu estás a refletir. Paulo sabia por experiência pessoal que quando um pecador chega a contemplar o amor do Pai, e cá está, isto é só pelo poder do Espírito, quando chegamos a contemplar o amor do Pai, visível no sacrifício do seu Filho, e se rende à influência divina, então tem lugar uma mudança de coração e a partir daí Cristo é tudo em todos. Claro. Pronto, isto é a ação e depois a reação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós e depois a nossa reação por essa influência do Espírito em nós. É algo maravilhoso. Ilu, queres terminar com uma Vamos oração? orar, vamos sim. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, não temos palavras. Não temos palavras para te agradecer a bondade e a misericórdia que sentimos da tua parte para connosco, Senhor. Amém, Senhor. A grande dádiva, a grande entrega, a grande loucura, Senhor, que foi o próprio Deus descer a esta terra para morrer no nosso lugar, para que, não tendo nós que passar por essa consequência que seria natural caso não houvesse um Salvador, nós pudéssemos então viver alguma coisa que também não é de nós, mas é uma graça divina que é a salvação. Então, Senhor, nós te agradecemos profundamente. E te agradecemos profundamente porque um dia este conhecimento veio até nós. Amém, E agradecemos-te profundamente porque o teu Espírito fez com que não rejeitássemos esta mensagem da cruz, mas a abraçássemos, a envolvêssemos na nossa vida. E, Senhor, ajuda-nos a cada dia a reconciliarmos-nos contigo, Senhor, a reconciliarmos uns com os outros, a vivermos desde já esta mensagem da cruz, este alento, Senhor, que tu trazes à nossa vida já aqui,
de saber que há uma esperança e um futuro em Jesus. Amém, Senhor. Então, Pai, ajuda-nos a ser essas sementes de esperança a todos aqueles que estão à nossa volta, mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo aqueles que são inimigos, mesmo aqueles que resistem ao Teu Espírito. Ajuda-nos a não perder a nossa essência de filhos de Deus. Amém, Senhor. Porque é por Ti que vivemos, é por Ti que devemos prosseguir a nossa caminhada e é para Ti, para esse breve encontro que nós vivemos já no dia de hoje, Senhor. Amém, Senhor. Tem misericórdia deste mundo como continuas a ter. Ajuda-nos a ter o mesmo sentimento e ajuda-nos a viver para Jesus e para serviço de todos aqueles que estão à nossa volta, como assim Jesus viveu também. Amém. Fica connosco, Senhor, abençoa todos os queridos que estiveram connosco, inspira-os, guarda-os, ajuda-os nas suas necessidades, nos seus desafios e que em Ti encontremos a coragem para cada dia. Amém. Fica connosco, Senhor, tudo agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, ficamos por aqui esta semana e marcamos encontro para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. Até para a semana, se Deus quiser. Um abraço para todos.